Falar agora de vacina, não é? A vacina que vai aí combater o coronavírus. A Anvisa, viu, Cláudio Lana, não se compromete com o prazo para aprovação das vacinas contra a Covid-19. Na entrevista hoje à Rádio Bandeirantes, ao José Luiz da Atena, o gerente-geral de medicamentos da agência afirma que a aplicação do imunizante só vai acontecer quando for comprovada a segurança dos estudos. Segundo Gustavo Mendes, neste momento, as 4 vacinas que estão sendo produzidas no Brasil estão no mesmo nível de informação. A Anvisa não tem se comprometido com prazo. O que a gente precisa ter acesso é as informações dos estudos. E esses estudos ainda estão em andamento. Alguns estudos estão mais adiantados, outros menos, mas quando a gente receber realmente esses dados brutos é que a gente vai poder dizer, olha, essa vacina é segura e eficaz. Atualmente a gente tem 4 vacinas aqui em estudo no Brasil, todas estão no mesmo nível de informação, mas a gente ainda não vislumbra como agência reguladora quando efetivamente a gente vai aprovar, porque a gente ainda não recebeu esses resultados. Então só quando a gente receber é que a gente vai poder se comprometer com a população. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa ressalta que a agência está realizando inspeções nas fábricas que estão produzindo as vacinas. Gustavo Mendes diz que, em alguns casos, o local que vai produzir os imunizantes no período de testes é diferente do que vai fabricar a aplicação em longa escala. Por isso, ele informa que o monitoramento desses lugares também faz parte dos estudos para a aprovação da vacina. A gente está com uma equipe que vai fazer uma inspeção nas fábricas, porque uma coisa é a vacina que você está testando aqui, que é fabricada num local. Mas para fabricar em massa, muitas vezes se utiliza empresas que não são as mesmas que fabricam a vacina experimental. E é isso que a gente precisa verificar. A gente precisa saber se o local que fabrica essas vacinas tem condições para fabricar. E isso faz parte do nosso trabalho. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes, foi entrevistado hoje cedo por José Luiz da Atena no Manhã Bandeirantes. Então, bora botar pressa nisso, né? Não é? O que esse pessoal está fazendo no feriado, né, Cláudio? Vamos perguntar. Eu acho muito confiável, assim, o pessoal é gente que entrou na Anvisa por concurso, é gente qualificada, etc e tal. Mas, assim, eles são muito fechados, né? Poderiam abrir as portas, mostrar, por exemplo, aliás, uma boa ideia de pauta, viu Lana? Mostrar para a Lana, com imagens, né? Como é que funciona? Aí chega lá, aí o cara leva uma maletinha com vacina, entrega quem, né? Aquela maletinha, aquelas vacinas, vão para onde? Quem é que vai testar aquilo, né? Tem laboratório, não tem? Ou eles só se limitam à leitura de relatórios e de estudos ou de, enfim, recomendações científicas? Como é que funciona? Como é que se dá o processo de aprovação, né, de registro de uma vacina como essa da Covid-19? A sensação que dá, às vezes, é que esses burocratas são... Sensação não, né? Fato. Eles são, por definição, lentos no processo decisório, né? Então, talvez seja o caso de botar né, dar um pedala nesse povo da Anvisa aí, ver se eles conseguem apressar o passo. Ainda mais num momento como esse, que a integridade deles, como técnicos, foi colocada inclusive em xeque por pressões políticas. Será que a Anvisa é vítima de pressão política? Será que ela cedeu em algum momento? Será que a gente corre esse risco? Todas essas dúvidas pairam no ar, infelizmente, mas até agora o que se provou é que eles são técnicos, apesar de todo aquele bate-cabeça com a Coronavac, né, que teve o estudo suspenso porque tinha uma morte, não tinha os detalhes, enfim, isso foi superado. O que eles estão dizendo hoje é a análise, agora oficialmente, porque foi publicado no Diário Oficial, pode ser feita em fatias. E as indústrias, os laboratórios estão enviando os relatórios de cada etapa da pesquisa, fase 3 na maioria dos casos, para que a Anvisa possa olhar relatório por relatório e checar. Tenho a impressão, Cláudio Beto, pelas entrevistas que fiz até agora, de que é um processo altamente burocrático, que é papelada, carimbo no papel, envelope atrás de envelope, porque eles têm que analisar o que o laboratório apresenta como resultado da pesquisa, e é numérico, a quantidade de pacientes que estão envolvidos no teste, quantos deles foram infectados com coronavírus,
qual foi a reação de cada um desses pacientes ao coronavírus, se eles desenvolveram resposta imunológica ou não, em que faixa etária eles estão, se teve algum evento adverso. Todos esses detalhes vão estar nos relatórios e a Anvisa olha tudo, vê se está dentro do critério de segurança e diz, ok, até aqui a vacina é segura. O que a gente tem é um caminho para ser percorrido ainda, infelizmente, para garantir. E a Anvisa tem que respeitar todos os critérios mesmo, porque é ela que nos protege de chegar ao mercado uma vacina que não seja segura ou eficaz. Então, paciência, mas eu queria muito que eles trabalhassem no fim de semana, no feriado, de noite, de madrugada, de manhã, todo o tempo, para que a gente tivesse logo o registro de uma vacina no Brasil. Mas para isso os laboratórios têm que esperar as pessoas que estão participando do teste serem infectadas. Olha que coisa. No caso da Coronavac, por exemplo, que tem 13 mil voluntários participando do teste, eles precisam de coisa de 60 contaminados. E para chegar a apresentar os resultados que são um critério para dizer, bom, então eu sei que aqui a vacina protege tantos %. Então tem que esperar o voluntário se contaminar. Dá uma vontade de ir lá contaminar esse voluntário, mas não dá. Vamos ter que esperar um pouquinho de paciência para enfrentar a burocracia e torcida não falta. Essa fase, inclusive, foi superada já pelos pesquisadores da vacina de Oxford, né? Foi exatamente, eles identificaram 160 pessoas entre os voluntários que foram contaminados por Covid-19. E aí foram verificar a situação deles. E aí, assim, somente 8 tomaram efetivamente a vacina. Todos os demais contaminados tinham tomado placebo. Foi exatamente esse resultado que foi muito comemorado pelos pesquisadores, porque demonstrou esse resultado uma eficácia bastante elevada, né? Superior a 95%. Ótimo, e a gente fica muito na torcida, né, Danilo? Tomara que chegue logo. Parece que já vai ser recorde pelo tempo que está tomando, né? Normalmente vacinas demoram anos para chegar. E aí agora a Pfizer passou na frente de todas as que estão nessa corrida, né, conseguindo provar resultados na fase 3. As que estão sendo testadas aqui e temos chance de ter acesso primeiro, que estão sendo produzidas no Brasil, ainda não chegaram nessa etapa. A Pfizer foi a primeira, mas aí tem acordo, negociação para que a gente tenha acesso também a vacinas da Pfizer, né? E ainda sobre esse assunto, viu, a pesquisa da Datafolha divulgada nesta sexta-feira aponta que a maioria dos eleitores paulistanos prevê uma piora nos casos de coronavírus na cidade de São Paulo em 2021. De acordo com esse levantamento, 60% dos eleitores acreditam no agravamento de casos, 36% afirma que não haverá piora e 4% não tem opinião sobre o tema, não é? Esses dados também, Cláudio, mostram que as mulheres são mais pessimistas com relação ao assunto neste momento. 65% das eleitoras prevêem uma piora na pandemia no próximo ano, índice que fica em 53% entre os homens. No eleitorado de escolaridade média, 64% avaliam que haverá um quadro pior nos casos da doença e 57% no eleitorado com curso superior e 54% na parcela aí com escolaridade fundamental. Então tá aí a perspectiva também para o próximo ano, né? Porque a gente sabe, a gente tem fé, né, Cláudio e Lana, de que as coisas melhorem, não é? No ano que vem, mas a gente sabe que a vacina ainda não vai chegar para a massa, a população não vai ser vacinada ainda em 2021, ou não toda, né? A população do Brasil e do planeta que espera ansiosa por essa vacina, mas tá aí então a perspectiva da população daqui de São Paulo para o coronavírus no ano que vem, viu, Cláudio? Eu acho que essa pesquisa tem um problema, né? A questão não é de pessimismo exatamente, é de preocupação, né? As pessoas temem que isso aconteça. Não é uma como é que eu diria, uma opinião, né, de que vai piorar, né? Não é uma aposta, né? Não é uma aposta, é um temor de que não melhore, mas nós temos todas as razões para fazer uma aposta contrária, né? A aposta de que nós vamos sair dessa, porque afinal de contas temos aí, ó. Então, só a Anvisa confirmou hoje, são 4 vacinas que estão, cujo processo de autorização está em curso, né, das 4 vacinas, e quando elas forem finalmente aprovadas, isso vai ser liberado. As vacinas que têm segurança da sua eficácia já estão se antecipando a esse momento, né? Você vê o caso da vacina chinesa desenvolvida com o Instituto Butantan. Já está sendo importado material
enfim, que é usado na produção dessas vacinas. Serão produzidas milhões, a vacina está sendo importada, chegaram a 120 mil, mas é uma merreca, né? Chegaram depois 6 milhões e depois serão produzidas outros 40 milhões, enfim, e a vacina nem sequer ainda foi autorizada, mas há tanta confiança na sua eficácia que o Instituto Butantan está queimando etapas, né? A mesma coisa de outros laboratórios. A Pfizer, por exemplo, já está produzindo, deve entregar só nos Estados Unidos 50 milhões de doses até dezembro, né? O que é uma grande notícia, e vai produzir 1 bilhão e 300 milhões de doses durante todo o ano de 2021. Portanto, estaremos com toda certeza imunizados. Importante, alta na média de mortes por dia, 36%. Nos últimos 14 dias, o número de vítimas da Covid-19 no Brasil por dia, a gente faz uma média, esta média subiu 36% com relação a 2 semanas anteriores. A gente faz a cada 14 dias. E o total de vítimas passa de 168 mil.